Olá, programa de entrevista da TV Web Luz está de volta e o tema de hoje é Benefícios do Conhecimento Espírita. E para falar sobre esse assunto, temos aqui conosco como convidado Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Seja bem-vindo à TV Muito Web obrigado. Luz. É um Tudo prazer bem. recebê-lo. O maior é o meu. E quero aproveitar a oportunidade para saudar os espectadores, desejando-lhes paz e saúde também. Para todos nós. Isto. Milton, qual que é o primeiro benefício do conhecimento espírita? Olha, o primeiro benefício do conhecimento espírita é sobre a lei de imortalidade. O Espiritismo apresenta a tese filosófica de que nós não morremos. Continuamos existindo após a morte do nosso corpo físico. E entramos em um estado novo de liberdade, um estado de erraticidade. Essa palavra é muito antiga, está na doutrina espírita e significa o espírito, ele não está fixado a lugar nenhum. Esse conhecimento de que a morte não existe nos traz segurança para viver melhor no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Com certeza. O Espiritismo matou a morte e faz nascer um novo conceito sobre a vida. E isso gratifica e fortalece o estímulo para que o indivíduo viva melhor. Bom. Segundo benefício. Segundo é sobre a lei de evolução. Nós somos criados para evoluir. Cada espírito no universo todo promove a sua evolução, desde a micropartícula até chegar no ponto mais alto da chamada perfeição relativa. E faz a sua evolução através de experiências e conhecimentos que o espírito vai armazenando durante toda a sua trajetória de evolução. Milton, você pode falar um pouquinho mais sobre essa evolução, como que ela se dá no dia a dia? Olha, para o Espiritismo, evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento teórico e conhecimento moral. O conhecimento teórico é resultado do armazenamento de todas as ideias, reflexões, ensinamentos que o Espírito vai colhendo durante toda a sua trajetória de evolução. E o conhecimento moral são as regras de relacionamento que o Espírito estabelece para poder conviver com seus semelhantes. E esse conhecimento moral e esse conhecimento intelectual, eles caminham lado a lado? São importantes? Não, eles não estão nem de braços, né? E nem lado a lado não estão, não. Hoje, por exemplo, o nosso mundo mostra que o desenvolvimento da inteligência intelectual, da tecnologia, está muito mais avançado do que o conhecimento moral. A prática nossa ainda de relacionamento é uma prática sustentada no egoísmo humano. Ao contrário do que Jesus preconizou, ofereceu e ensinou, que é a lei de fraternidade e solidariedade entre os seres. E o espírito, ele só evolui encarnado? Não, ele continua evoluindo depois de entrar num novo estado chamado estado de erraticidade, conforme eu já mencionei. Em estado de erraticidade, o espírito faz experiências teóricas. E aqui, quando encarnado, realiza teóricas e práticas. Pode praticar. Terceiro benefício do conhecimento. Olha, imortalidade e evolução. Agora entra a lei de reencarnação. Uma lei de justiça e de amor, porque possibilita o espírito retornar ao mundo material tantas quantas forem necessárias, às vezes, para ele chegar até o ponto máximo das experiências que ele deseja fazer. E quando que cessa essa reencarnação? Não tem fim. A lei de evolução vamos usar essa palavra muito inadequada, mas é a única que nós temos hoje, é infinita. A lei de evolução é infinita. Não termina, porque nós não entendemos ainda das leis de Deus. Não somos capazes nem de compreender a razão da vida, quanto mais onde terminará a lei de evolução. Sempre constante. Sempre constante. Sempre aprendizado. Então, imortalidade, evolução, reencarnação. Agora, a outra lei, que é um benefício que o Espiritismo oferece, é o conhecimento sobre a lei de livre-arbítrio, lei de liberdade. Pensar, falar e agir com responsabilidade. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós causamos. Se causamos, terá consequência. Então aí entra a outra lei chamada lei de causa e efeito. Tudo que nós falamos causa efeitos
um ou mais efeitos. Tudo que nós pensamos e fazemos também. E quando que termina esse livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio é uma lei natural. Ela tem vigência em todo o universo, não tem fim. O espírito ele vai aumentando cada vez mais a sua liberdade. Quanto maior for a responsabilidade, maior será a liberdade do espírito. Por isso que existem na escala espírita espíritos inferiores e espíritos superiores. Quanto mais ele conhece, mais ele avança, ele vai melhorando cada vez mais. Por exemplo, Jesus. Jesus passou aqui pela Terra há mais de 2000 anos, mas ele continua ainda realizando a sua evolução. Que conhecimento tem hoje esse grande espírito? Não sabemos. O que eu sei é que ele sabe muito mais do que ele sabia quando estava encarnado aqui no nosso planeta. Com esse livre-arbítrio eu faço as minhas escolhas. Com certeza. Seriam as decisões da minha vida, no dia a dia, e a decisão de reencarnar ou não interfere, ou ela é compulsória? Olha, não existe reencarnação compulsória. Porque a reencarnação compulsória seria uma contradição à liberdade do espírito. O que nós precisamos entender é como é que funciona a lei da reencarnação. O que eu posso dizer hoje, pelo tempo que nós temos, é que é uma lei de atração magnética entre os espíritos. Os membros de uma família são atraídos magneticamente para atender a esta grande necessidade que é a convivência em uma encarnação, fazer novas experiências, desenvolver o que você chamou de aspecto melhor no campo moral e seguir em frente. Então as famílias que se unem hoje nessa vida já se conheciam antes, espiritualmente já existiam? Com certeza, todos os espíritos que compõem um quadro familiar, conforme eu disse, são atraídos magneticamente pelas pendências do passado. São espíritos já velhos conhecidos de outras encarnações. Mesmo que tenham uma afinidade diferente, opiniões diferentes, e muitas vezes acabam não se entendendo. Mas a família é feita de espíritos diferentes mesmo. O casamento também é a união de duas pessoas diferentes, de dois espíritos diferentes. Só que na família nós podemos ter espíritos amigos, simpáticos entre si, inimigos entre si, adversários entre si, obsessores entre si. Milton, por que em uma família, onde a família busca ser correta, existe a ovelha negra, que todos chamam da família? Qual é o objetivo? Pelo motivo que eu falei antes, como ela é a união de espíritos diferentes entre si, com toda certeza nós teremos essas diferenças de vidas passadas, o que é muito bom, porque é nessa oportunidade que o espírito vai vivenciar uma nova maneira de encarar o semelhante, o próximo. Imagine você, dois espíritos inimigos, morando na mesma casa, sendo irmãos, por exemplo. Essa familiaridade empana essas dissidências adversidades do passado. A reencarnação é uma lei de justiça e de amor exatamente porque promove essa oportunidade das diferenças, dos diferentes conviverem no mesmo espaço. O objetivo é um aprender com o outro. É um aprender com o outro e todos com todos. Milton, vamos falar um pouco do mundo como está hoje. Ele está melhor ou pior? Melhor. Segundo um cientista sueco, o mundo já teve 6.914 guerras organizadas. As guerras de antigamente eram guerras de destruição. Hoje continuam sendo guerras de destruição. Só que o homem aprimorou as técnicas de guerra, porque ele ainda está vinculado com o assunto de destruição. Então, quando Jesus inaugura o mundo, a era nova, da fraternidade, do conhecimento, Jesus fala, conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Esse vos libertará significa da ignorância sobre a realidade do Espírito. Porque a partir do instante que nós conhecemos a realidade do Espírito, nós melhoramos a qualidade da nossa vida aqui na Terra. Entretanto, nós temos hoje conforto, segurança, bem-estar. Apesar de todas as nossas dificuldades, temos isso para melhor. Então o mundo está melhor, o Espírito sabe mais. Por que nós temos a impressão de que o mundo está ruim? Temos essa impressão porque existe, no campo da informação, a informação se tornou mais rápida
e então dá a impressão de que realmente existe um mal perpetrado aqui na face da Terra. Mas a maioria das pessoas, a maioria esmagadora é boa. É boa. Alguns filósofos dizem que o homem nasce bom e a sociedade é que o torna mal. Essa é uma deformação da informação. Portanto, a gente tem que ter a ideia de que o mundo ele está excelente. O que é a minoria, no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta de Allan Kardec, a pergunta de número 932, em que ele vai mostrar, os Espíritos vão mostrar, que o mal ainda é desenvolvido por um grupo pequeno, mas ele faz tanto barulho, tanto estardalhaço, que dá a impressão que a maioria é má. Não, essa não é. E os jovens hoje, por que tantos jovens, tantas manifestações, tanta revolta dos adolescentes? Bem, sempre aconteceu isso, né? O que caracteriza a juventude é exatamente pela inquietude. Então, o jovem, ele traz por natureza essa vontade de mudanças, e isso é excelente. Além do que, existe sempre o choque de conceitos das gerações. Se bem que hoje encurtou mais, mas ainda assim existe esse choque conceitual sobre a vida, e a manifestação dos jovens é sempre em relação àquilo que ele gostaria que fosse melhor, supostamente melhor, de acordo com o seu grau de conhecimento. Mas os jovens sempre aguardam e querem participar, e é preciso que nós saibamos usar da força jovem, né? Porque eu já fui jovem, sei exatamente que o desejo é de contribuir para um mundo melhor. O que torna essas manifestações violentas, então, é essa minoria que acaba se encaixando nesse grupo que tem essa vontade de mudar. E que faz a manipulação hoje com maior propriedade dos grupos sociais, não é? É preciso tomar cuidado para nós sabermos exatamente onde está a manifestação espontânea daquela manifestação arquitetada, né? E conhecer o objetivo também. Conhecer os objetivos, é verdade. Só o julgamento não adianta. É tentar participar e fazer o melhor, talvez. Sim, é essa proposta espírita. Onde o espírita está ali uma nova proposta, uma proposta de acordo sempre, proposta para que haja uma melhor compreensão, um estudo científico sobre os valores da vida, sobre as causas do sofrimento humano, por exemplo. O Espiritismo tem um discurso a respeito desse assunto ligado com as causas do sofrimento humano, a origem do sofrimento humano. E o conhecimento do Espiritismo, ele traz essa visão muito mais ampliada, talvez essa vontade de querer lutar por algo melhor porque sabe que existe. Com certeza. Isso é a palavra certinha. Sabe que existe. Não é que tem uma melhor expectativa, um desejo de que seja melhor, nem esperança. O espírita não tem esperança. O espírita tem certeza. Porque quem tem esperança não tem certeza. Quem tem esperança não tem certeza. Não tem. A pessoa espera acontecer alguma coisa, mas quem tem certeza sabe que pode fazer. Vai em busca. Vai. E vai, não é só em busca, não. Vai levar também a uma proposta nova. Milton, quer deixar algum recado para essa juventude, para esse mundo hoje, em nome do Espiritismo, desses benefícios? O quanto é importante conhecer. Bom, em primeiro lugar, eu quero levar a minha palavra de gratidão por uma televisão, por um programa de televisão, via internet, TV, web, e que tem uma palavra que ela é importante, luz. Essa luz que está na denominação desse programa, desta web, significa a luz do conhecimento. Aonde é levada a luz do conhecimento, então com certeza nós estamos iluminando as consciências dos espíritos que fazem parte da nossa querida humanidade. Muito bom. E a gente encerra mais um programa aqui de entrevista. Eu ganhei o meu livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários, não é isso? Obrigada, Milton. É lançamento. Mais um recado. É lançamento? Mais um recado? Quer Não, deixar só agradecer recado? a todos com carinho e a toda a equipe fantástica aqui da nossa TV. Fica o convite para voltar
mais vezes para nos falar um pouco mais sobre a doutrina espírita, os benefícios do seu conhecimento. TV Web Luz termina o programa por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá!